Continua o Alter Rebbe com sua explicação. Ele estava nos dizendo que quando a pessoa estuda a Torá com autoanulação, deixando de lado a sua individualidade, o seu ego, a sua visão, sua opinião, mas simplesmente emergindo na Torá, procurando captar a essência da Torá, entender o significado da vontade e sabedoria divina o quanto é possível para a pessoa captar. Então, com isso, esvaziada de si mesma, a pessoa dá espaço para que a palavra de Deus possa se manifestar através da sua boca, possa passar por ele próprio, ele deixando de lado, não tocando o seu próprio disco, mas sim sendo apenas um aparelho de som, ou sendo apenas uma caixa de som, ele vai servir como retransmissor. Aqui a música que vai tocar, ou as palavras que vão ser ditas, não serão as suas palavras, mas sim a palavra de Deus que passa por sua boca, produzindo os mesmos efeitos que ocorreram no Monte Sinai, na outorga da Torá. E esse é o significado da palavra leimor, quando Deus fala a todos os judeus no Monte Sinai: eu direi a vocês todas as coisas seguintes para que vocês digam para quem? Vocês próprios digam no futuro as mesmas coisas, mas saibam que com isso, as palavras da Torá, com isso vocês estarão produzindo o mesmo efeito espiritual magnífico de unificação com a essência divina. Continua, Alter Rebbe nos diz, Rak Moshkatuv, isso está ligado com um versículo que encontramos nos Salmos de 119, etc., Tan leshoni imratecha, que o salmista, o rei David, diz que a minha língua responda transmitindo a tua palavra. Tan leshoni, minha língua vai falar, estará respondendo, mas o que é imratecha, a tua palavra, Deus? Aquilo que sai pela minha boca. Então a pessoa, como dissemos, quando a pessoa consegue se esvaziar de si própria, da sua opinião, não fazer prevalecer, predomar o que ela quer dizer, o que ela quer falar, qual a minha visão, qual a minha opinião. Não, ela quer simplesmente buscar a Torá. Então, a palavra de Deus começa a sair de sua boca. She Torá hi imratecha. Então, isso significa a tua palavra, Deus, isso se refere à Torá. Ela sheleshoni tan, mas apenas que isso será retransmitido através da minha língua, passará pela minha boca. Que como alguém que está repetindo algo que o outro está dizendo, então ele escuta o que ele está dizendo e ele apenas repete e retransmite. Da mesma forma se diz, ocorre conosco, quando o estudo da Torá é feito dessa forma, com uma anulação por parte da pessoa, então sua língua, ele se torna um porta-voz da palavra de Deus. A sua língua retransmite aquilo, ele repete, na verdade, aquilo que é a palavra divina. A palavra divina se refere à Torá, são as palavras de Deus. Então seria, aqui a pessoa, não é que ela está inovando, dando sua opinião pessoal, sua interpretação própria, mas sim, ele está repetindo aquilo que é a palavra de Deus. E ele nos diz, essa colocação foi feita por Deus em relação aos 10 mandamentos, mas isso se aplica não só aos 10 mandamentos, mas a todas as mitzvot da Torá. Porque é sabido que os 10 mandamentos, eles representam a Torá inteira de forma geral. Inclusive, comentaristas, vários sábios nossos observaram que nos 10 mandamentos, no texto hebraico, na Torá, nós encontramos, desde o início até o final dos 10 mandamentos, 620 letras. E essas 620 letras, elas equivalem a 613 mitzvot da Torá, mais as 7 mitzvot de ordem rabínica, que foram
posteriormente adicionadas. Então isso chega ao número total de 620. Então se fala que cada uma das letras dos 10 mandamentos, e na Torá tudo é exato e minucioso, não é por acaso que são essas palavras, e que a soma dessas palavras nas suas letras completa o número de 620, porque isso corresponde a todas as mitzvot da Torá, que todas as mitzvot da Torá estão pelo menos insinuadas e contidas nos 10 mandamentos. E pasmem, existe até uma literatura sobre isso, existem mestres e sábios nossos que eles explicam como cada uma das letras dos 10 mandamentos está associada a uma das 613 mitzvot. Portanto, cada letra a qual mitzvah corresponde. De qualquer forma, nos diz o Alter Rebbe que os 10 mandamentos eles englobam dentro de si toda a Torá, todas as mitzvot. Shebekabalatan, Aseret Adibrot Mipi Agvura, Kiblu Kol HaTorah. Os judeus, na hora que eles receberam no Sinai os 10 mandamentos, não foram apenas os 10 mandamentos. Na realidade, eles estavam recebendo, junto com os 10 mandamentos, toda a Torá. Pode ser que algumas mitzvot foram reveladas ou entregues mais tarde, na sequência, nos próximos dias ou até nos anos seguintes. Mas tudo já foi dado, a Torá inteira já estava contida nos 10 mandamentos. E aqui se fala que esse efeito, essa frase introdutória aos 10 mandamentos, lemor, aquela palavra-chave, que essas mitzvot, Deus diz, essas palavras minhas eu estou dizendo para vocês hoje, aqui e agora, mas para vocês dizerem, para vocês continuarem dizendo e trazendo a palavra de Deus no mundo através das suas bocas. A condição, como nós falamos, dessa anulação por parte do indivíduo. Portanto, essa anulação da pessoa em relação ao estudo da Torá não se aplica apenas ao estudo dos 10 mandamentos, mas como nós falamos, uma vez que os 10 mandamentos contêm, englobam dentro de si todos os preceitos da Torá, a Torá inteira de forma completa e integral. Então, essa ideia se aplica, portanto, do estudo de qualquer parte da Torá, de todo o trecho da Torá, com esse espírito, com essa atitude de autoanulação, então, qualquer parte da Torá, qualquer assunto da Torá que vocês estudarem, então, quando isso é feito com essa atitude de anulação diante da palavra de Deus, então será a palavra de Deus que vai estar saindo da tua boca. Aquilo que você vai estar dizendo seria na realidade como se você estivesse repetindo ou retransmitindo aquilo que Deus falou ou está falando. Portanto, o Alter Rebbe ele amplia, por mais que ele diz que essa frase aqui literalmente é dita na introdução dos 10 mandamentos, mas não se refere apenas aos 10 mandamentos, isso engloba esse efeito ou esse significado, até essa demanda de Deus, não é? Que a gente retransmita, repita, etc. Isso se aplica à Torá inteira por completo, a todas as partes da Torá, no que se refere a todas as mitzvot. שהוא עניין גילוי אור אינסוף למטה כמו למעלה בבחינת ביטול ממש. Qual é o efeito espiritual que é produzido através disso? É o mesmo efeito espiritual que se manifestou com intensidade na hora da revelação do Monte Sinai. Então, no que consistiu espiritualmente essa revelação? Gilui or ensof lemata como lemala. Aqui aconteceu um fenômeno que houve uma revelação da luz infinita de Deus aqui embaixo, no plano terrestre, no campo mundano, assim como acima no campo espiritual. Então, conforme o Midrash explica que até antes da entrega da Torá havia como uma barreira, havia como um obstáculo intransponível, uma separação entre o plano elevado, o plano celestial, espiritual, e o plano terrestre, mundano, material, 2 campos completamente distintos, não é? Aquilo que é espiritual está, por assim dizer, lá em cima, não é? Distante, quase de forma inalcançável, dos seres terrestres, das criaturas humanas, não é?
e aquilo que é físico, é material. Físico, material, nós conhecemos isso, o mundo palpável, aquilo que tangível, né? Mas nada isso tem a ver com o espiritual e não leva e não conduz ao espiritual. Então havia essa separação entre o campo celestial e o terrestre, o mundano e o sagrado, entre o material e o espiritual. E o evento no Monte Sinai, a entrega da Torá, rompeu essa barreira, criou uma fusão, criou uma ponte, uma estrada, a possibilidade de não só de comunicação, mas de fusão desses dois campos. Mesmo a matéria, ela pode ser espiritualizada. Mesmo o laico, ele pode ser santificado. Mesmo o terrestre pode se elevar. Podemos trazer espiritualidade para esse mundo, como através das mitzvot, através da Torá. Então, isso que aconteceu e se manifestou, de certa forma, o que aconteceu no Monte Sinai? O Monte Sinai, o que é um monte e uma montanha? Um monte de terra. Terra inanimada. Nada mais do que isso. Porém, pairou a Shekhinah, pairou a presença e revelação divina sobre o Monte Sinai, na hora da entrega da Torá, e de forma tão intensa que os judeus foram alertados que ninguém e nada se aproxime do Monte Sinai, porque qualquer ser vivo que encostar e tocar no Monte Sinai, durante essa revelação divina, vai perecer instantaneamente, não vai sobreviver. Não é? Daí se toma todo esse cuidado, e a Torá nos previne antes, né, do evento. Interessante que isso só aconteceu durante a revelação divina no Monte Sinai. Logo depois, o Monte Sinai voltou a ser um monte de terra, como qualquer um, até o ponto que há dúvidas até de qual seja hoje a sua exata localização. Mas então, o que aconteceu durante a entrega da Torá? Um monte de terra, ou seja, aquilo que é terrestre, que é material, desprovido de espiritualidade, de divindade, de repente se tornou algo altamente elevado e sagrado, a tal ponto que um ser humano nem podia se aproximar disso. Então, esse efeito especial, essa revelação divina, que conseguiu trazer divindade para o plano terrestre, que conseguiu imbuir a terra de santidade, esse mesmo efeito ele passa a existir depois da entrega da Torá, como através do estudo da Torá e da prática das mitzvot. Então isso que ele nos diz, que essa revelação inédita de Deus, que trouxe a luz infinita de Deus, que antes só pairava no campo espiritual abstrato e que era inacessível aqui por criaturas terrestres, no plano mundano, material. Na hora da revelação no Monte Sinai, houve a revelação da luz infinita de Deus aqui embaixo, no plano terrestre, assim como ela está presente e revelada lá em cima, no plano espiritual. Bibchinat bitul mamash. Isso de fato causou uma anulação, isso que nós falamos, que até os Yehudim presentes eles desfaleciam e era necessário vir até um orvalho divino que os ressuscitasse. Em outras palavras, essa revelação causou anulação do físico terrestre mundano. E nós vimos também aqui uma lei de causa e efeito, que toda a escravidão anterior, prévia dos judeus, tudo o que eles passaram, mesmo sofrimentos, que isso visava uma certa anulação como preparo para essa revelação. Então nós vemos que a revelação divina ela é decorrência da anulação, e a revelação divina também ela causa uma anulação. E o mesmo prossegue acontecendo através do estudo da Torá. Em todo lugar, em qualquer época. Quando o estudo da Torá é feito com a devida anulação, ele atrai, desencadeia a revelação da luz infinita. Primeiramente sobre a própria pessoa que estuda a Torá, que a pessoa capta e absorve divindade dentro de si, a sua alma brilha e sua energia, a sua espiritualidade, e no mundo de forma geral também.
E aqui ele também nos esclarece e nos responde que essa é a vantagem da Torá sobre a alma em si. Porque nós falamos, a alma também ela é derivada de uma fonte elevadíssima espiritual. O problema é que quando ela desceu aqui, se incorporou no corpo físico, no mundo material, ela perde, diminui as suas propriedades, ela perde da sua energia. Aparentemente nós perguntamos, isso também aconteceu com a Torá. A Torá deriva da sabedoria suprema, a sabedoria primeiro sefirá, primeiro atributo do mundo de emanação, mas ela está aqui embalada e revestida em assuntos físicos e materiais. Mas aqui ele nos diz, uma vez que a Torá foi dada com esse poder, foi entregue para nós, não importa como ela está embalada, mas nos foi dada essa força, esse poder de produzir os mesmos efeitos, de atrair revelação divina sobre o físico, o terrestre, o material, algo que a alma sozinha não conseguiria. Então por isso se fala que justamente a Torá, e através do estudo da Torá, nós conseguimos produzir essa revelação da luz infinita de Deus, uma vez que Deus e a Torá são uma coisa só, e isso ocorre mesmo no estudo da Torá que nós, almas incorporadas, fazemos aqui nesse mundo terrestre e material, mas, dado o poder da Torá, se provoca essa revelação infinita de Deus.